episódio anterior, partimos da cidade de Mendoza em direção a Uspallata, subindo a chamada pré-cordilheira, sempre margeando o rio Mendoza, passando por paisagens e lugares incríveis. Escolhemos ficar uns dias em Uspallata, um vilarejo a cerca de 2.000 metros de altitude, como base para nos ambientar com a altitude, antes de subir a Cordilheira dos Andes em direção ao Parque Provincial Aconcagua e a outros lugares, como veremos aqui neste e nos próximos episódios. Vem com a gente! Gente, é incrível isso aqui, Uspallata, amanhecer, chegamos à noite, no entardecer aqui na verdade, e é incrível, com chuva, meio chuvoso o tempo, acordar e dar de cara com esse cenário aqui, gente, não tem preço. E hoje ou amanhã nós vamos para lá. Nós vamos subir as altas montanhas. Após o café da manhã, conseguimos reservar ingressos para o Parque Provincial Aconcagua online pelo site oficial para o dia seguinte. Mas era necessário passar num pago fácil no vilarejo para pagar os ingressos e retirar algum dinheiro pela Western Union. Nos hospedamos nas cabanas Mini Inca, um ótimo custo-benefício, embora no site as fotos davam a impressão ser da Inca Roca, que fica ao lado, onde as cabanas são bem maiores.
Mas tudo bem, o preço era bem em conta. Após passar no vilarejo, conseguimos pagar os ingressos para o dia seguinte, mas não havia dinheiro para sacar na Western Union. Resolvemos fazer um primeiro bate-volta de reconhecimento até a entrada do Parque Aconcagua, no nosso ritmo, parando a cada curva para fazer muitas fotos e explorar as atrações no meio do caminho. No início do trajeto, o clima parecia não querer ajudar muito. Chegou a formar uma tempestade à nossa frente. Conforme a gente foi subindo a estrada, o clima foi variando muito entre períodos com alguma chuva e tempo mais aberto, e até de sol. E isso é muito comum em regiões montanhosas. E à medida que vai subindo também, as montanhas vão se revelando cada vez mais para a gente. Eu fiquei muito impressionado com a dimensão daquelas montanhas, as texturas, as cores, as formas. Uma montanha, uma geografia diferente da brasileira, com toda aquela cobertura verde. Nos Andes não. As montanhas estão ali brutas, nuas, cruas, revelando a sua alma para a gente, com as cores dos óxidos escorrendo das entranhas da terra pelas suas paredes. E o rio Mendoza, ele vai acompanhando todo o trajeto, porém forma uma espécie de cânion. Mas dessa vez não me atrevi a descer até as margens do rio. Confesso que eu entrei numa espécie de transe, eu gritava o tempo todo, admirado com aquilo tudo, e a Dani começou a ficar meio preocupada comigo. Posso dizer que foi meio mal da montanha, esse primeiro contato com a Cordilheira dos Andes. Eu não sei se quem está acostumado, assim, né, talvez não tenha esse impacto, mas a primeira vez eu estava subindo, aí fiquei num frenesi, estupefato, entrei tipo um transe, como se a montanha me chamasse cada vez para mais perto, muito impressionado com aquela dimensão toda, me sentindo insignificante diante de tanta grandeza. E aí, quem já subiu, como se sentiu? Escreve aqui. E a viagem segue subindo a Ruta 7. Após a passagem do túnel 11 à direita, existe um pequeno acostamento que dá acesso a um túnel inacabado. Deixamos o carro ali no acostamento e, após atravessar esse primeiro túnel, existe uma ponte sobre o arroio Cortadeiras, com uma vista incrível da rodovia e ponte atual. E logo após essa ponte, existe um túnel, um outro túnel sem saída. Esse não vale a pena entrar, porque inclusive é usado como banheiro. O arroio Cortadeiras desce, encosta e vai se juntar ao rio Mendoza, lá embaixo. Antigo túnel da rodovia Transandina. E ao fundo a Ruta 7, que vai em direção a Santiago. Rodovia de ligação Chile, Argentina, Brasil, Uruguai. Agora virou um ponto de atração turística. Aqui tem um afluente do rio Mendoza que corre ali embaixo, nessa fenda da rocha.
Fantástico. E vamos retornar para a rodovia em direção ao Parque Provincial do Aconcagua. A ferrovia Transandina ou ferrocarril transandino ligava Los Andes, no Chile, a Mendoza, na Argentina. Construída a partir de 1874 e inaugurada em 1910, foi um feito épico dos irmãos chilenos Juan e Mateo Clark. Funcionava no sistema de cremalheiras para vencer o terreno acidentado da Cordilheira dos Andes. Sua construção custou a vida de muitos trabalhadores. Existe, próximo à Ponte dos Incas, o cemitério dos andinistas, onde muitos deles estão enterrados. Operou até 1984 e hoje se encontra em ruínas, como podemos ver nesta estação abandonada de Polvaredas, a 2.286 metros sobre o nível do mar. Depois de visitar a estação de Polvaredas, fomos almoçar na única opção que tinha no caminho, bem em frente, do outro lado da Rota 7. Não há muitas opções no caminho e é preciso ter cuidado para atravessar ali, tem muito trânsito de caminhões. Na Argentina, os banheiros já eram unissex. Entre Polvaredas e Los Penitentes tem-se a formação do rio Mendoza, na localidade de Punta de Vacas, pela confluência dos rios Tupungato, Las Cuevas e de las Vacas. O centro de esqui Los Penitentes está situado à beira da Ruta 7, a 2.590 metros sobre o nível do mar. Atualmente está inoperante como centro de esqui tradicional, devido à falta dos teleféricos, mas funciona como um parque de neves,
com atividades como esqui para iniciantes, snowboard e trenó, sendo um dos mais baratos da Argentina. Funciona de junho a setembro e em 2025 passou a funcionar com o nome de Penitentes Park. Era verão e aproveitamos para fazer algumas fotos dos picos da região. A Puente del Inca é uma formação rochosa natural sobre o rio Las Cuevas, que se junta ao rio Tupungato e ao rio Vacas, e formam o rio Mendoza mais abaixo em Punta de Vacas. A ponte era usada pelos Incas para acessar seus domínios mais ao sul do continente. Uma das lendas conta que guerreiros do imperador Inca fizeram uma ponte humana para o imperador e seu herdeiro acessar as águas termais que havia no local e poder curar o seu filho de uma paralisia. Ao se virar para agradecer, os guerreiros estavam petrificados, formando a ponte de pedra. Em 1817, a ponte foi usada pelo Exército de los Andes, a força militar criada pelo general San Martín para libertar o Chile do domínio espanhol. A coluna de artilharia cruzou a cordilheira pelo Passo de Uspallata, comandada pelo coronel Las Heras. Com a conclusão da ferrovia transandina em 1910, foi construído um hotel de luxo, o Hotel Puente del Inca, junto à estação de águas termais em 1925. Em 1965, uma avalanche de neve e pedra arrasou completamente o hotel, e uma segunda avalanche na localidade de Las Cuevas causou uma tragédia com mais de 40 mortos. O hotel nunca mais foi reconstruído, restando apenas a pequena capela de Nossa Senhora das Neves que havia no local. Atualmente, a travessia está proibida e é protegida como monumento natural. A ponte possui 48 metros de altura por 27 metros de largura.
A atividade geotérmica no local e falhas geológicas fazem com que as águas infiltradas até as profundezas voltem sob pressão para a superfície a temperatura em torno de 38 graus centígrados, com boa concentração de sais minerais e óxido de ferro, o que tinge as rochas de laranja, ocre e amarelo. A construção ao lado da ponte era onde ficavam as fontes para banho termal. Nem vai dar para ouvir eu falar direito, provavelmente por causa do vento, 2.750 metros. O vento no local é muito intenso e mal dava para ouvir o que eu estava falando. A gente já estava a 2.700 metros sobre o nível do mar, aproximadamente, num vale cercado de altas montanhas, muito perto já do Aconcagua, o que forma um verdadeiro corredor de vento. O que você está achando da experiência, Daniel? E o vento! Tentar chegar no Parque Nacional só para fazer um reconhecimento de área. Tchau. A Ponte do Inca é um dos principais atrativos turísticos da região, com várias lojas de artesanato, quiosques, restaurantes. Dizem ter a melhor empanada da Argentina. Além de ser um verdadeiro museu a céu aberto do ferrocarril transandino. Após conhecer a Ponte do Inca, fomos para o último objetivo do bate-volta do dia: chegar até a sede do Parque Provincial do Aconcagua. Já passava das 7 da noite quando chegamos no estacionamento do centro de visitantes. A Argentina, nessa época do ano, no verão, o sol costuma baixar bem mais tarde, lá pelas 9, 10 horas da noite, o sol está se pondo. Quando chegamos, estava tudo fechado, obviamente, mas tem uma trilha curta que você pode fazer, fica disponível ali gratuitamente, em torno de 10 minutinhos, ida e volta, dá 210 metros, até o mirador ao Cerro Aconcagua. Começa ali próximo ao centro de visitantes. E foi o que a gente fez. A luz do fim de tarde estava muito bonita para fotografar. E fizemos algumas fotos durante a trilha, que é curta. No dia seguinte, a gente já estava com ingresso para fazer uma trilha um pouco maior dentro do parque, a trilha da Laguna Hercones. Há diversos tipos de trilhas, inclusive até o cume do Cerro Aconcagua, e é necessário reservar com antecedência pelo site oficial do parque. Finalmente alcançamos o mirador ao Cerro Aconcagua, mas, infelizmente, seu cume estava totalmente coberto pelas nuvens, como podemos ver nessas fotos, à esquerda do outro monte, que estava totalmente visível. O mirante fica a 2.986 metros sobre o nível do mar. Já o pico do Aconcagua tem 6.960 metros, sendo o mais alto do mundo fora da Ásia. Não me contive e gritei
a frase escrita nesta placa: Esta não é uma jaula vacía, é uma ave em liberdade. Esta não é uma gaiola vazia, é um pássaro em liberdade. A plenos pulmões pro vale lá embaixo. Apesar da leve falta de ar, uma pequena dor de cabeça. Além do meu estado de transe. O mal da montanha me pegou. Importante tomar muito líquido, principalmente água, e mascar um chiclete ou uma bala macia. Ajuda a diminuir os efeitos da altitude. Era hora de retornar para Uspallata. Na manhã seguinte, faremos uma trilha dentro do parque. Será que o Aconcagua estará visível?